nome é Flora Pereira, eu sou diretora e fundadora do Afreaca e estou lançando esse livro que chama Afreaca, África Fora dos Estereótipos, é uma coleção de 4 volumes e é uma coleção baseada no próprio projeto Afreaca, que existe há 5 anos. O projeto ele foi fundado para falar da mídia, quebrar um pouco o estereótipo que a mídia fala sobre a África, né? Então sempre pobreza, fome, miséria e sempre Safaris foi falar algo positivo. Incomodada com isso, a minha formação é de jornalismo, eu viajei junto com o Nathan de Aquino, que é o artista do projeto, diretor de arte, 15 países da África, do Sul, Leste e Oeste, em busca dessas outras Áfricas, né? Também não só dessa África estereotipada, uma única, uma coisa só, mas o que a África tinha para mostrar. Isso virou muitas coisas que o projeto Afreaca apresentou e agora está virando esse livro, que é um livro de conteúdo e também de conteúdo didático. A coleção Afreaca, né, África Sem Estereótipos, ela é dividida em 4 volumes. 3 volumes, eles trazem 15 capítulos de diferentes temas, então sustentabilidade, arte contemporânea, arte digital, África urbana, línguas, grandes sociedades, grandes impérios, sociedades tradicionais. A gente tentou trazer para o livro, para a coleção, tudo que a gente acha que não tem de conteúdo, seja na mídia, seja na própria educação, ou seja no nosso ambiente cultural no Brasil. Então, sair daquele lugar de África enquanto um lugar passivo, enquanto um lugar de pobreza e trazer a África como inspiração, né? A gente tem um novo norte de inspiração e parar sempre de olhar para a Europa, olhar para os Estados Unidos, que é uma coisa que acontece muito, né? A gente é uma sociedade que ainda vive muito um estilo colonial de educação e de cultura. Então, a ideia desse livro é quebrar isso, é pensar quem somos enquanto brasileiros, qual é a nossa formação, quem formou a sociedade, tentar equilibrar um pouco as versões. A gente tem 2 grandes estereótipos da África, né, no Brasil. O primeiro é esse lugar de pobreza, de miséria, de pouca produção, um lugar de passividade, né, onde não existe protagonismo, não existe atuação, não existe inspiração. O outro estereótipo também é um pouco a romantização, né, da África, então aquela África parada há 500 anos, aquela África muito ligada a tradições. E que é importante, claro, falar disso, é importante ter esse lado, é importante a gente discutir escravidão, mas a gente não pode esquecer de pensar que a África hoje é contemporânea como é a gente, né? Então, o que está acontecendo nesses países? Eles estão falando de tecnologia, o que é tecnologia lá, como que ela está se desenvolvendo, o que é arte contemporânea? Porque eu acho que se a gente se distancia e coloca essa África 500 anos atrás, a gente perde essas conexões. Grandes cidades, grandes projetos de urbanização, arquitetura contemporânea. Essas são ideias quase nunca associadas aos países africanos. A África, há décadas, por monotemáticos filmes e reportagens, foi marcada no imaginário coletivo do Ocidente com uma imagem de uma região predominantemente rural. No entanto, essa não é a realidade do continente. 38% da população africana vive em metrópoles com mais de 1 milhão de habitantes. Em 18 países já existem mais pessoas vivendo em cidades do que no campo. E a população urbana no continente, que segue crescendo a ritmo galopantes, deve triplicar nos próximos 50 anos, segundo dados da Organização das Nações Unidas. Tais estatísticas, junto ao fortalecimento de uma arquitetura contemporânea africana inventiva, desafiam a percepção ocidental do mundo de uma África rústica. Aumento anual do PIB, queda rápida da pobreza, atração de investimento e uma grande inversão em arquitetura e engenharia, com média de gastos de 220 bilhões por ano apenas em projetos de construção, revelam um continente urbano e sugerem que o futuro está indiscutivelmente na África. Bom, esse é um capítulo que eu acho que ele vem para quebrar bastante estereótipos, né? Um dos mais fortes que a gente tem é essa imagem da África rural. E ele vem trazer exemplos tanto do crescimento econômico, né, o PIB africano que cresce 6% ao ano, em média, que é um número enorme, tanto os projetos de urbanização que acontecem em diferentes países, e traz também exemplos de grandes arquitetos contemporâneos e como eles têm pensado a arquitetura utilizando recursos locais e utilizando estruturas locais para pensar uma arquitetura contemporânea, inovadora e sustentável. Então, a gente tem o exemplo da Makoko School, né, a Escola Makoko, na Nigéria,
que ela é uma escola flutuante, feita numa comunidade, que é a maior comunidade flutuante da África, uma comunidade periférica de Lagos, na Nigéria. Como que o arquiteto, o que ele pensou? Ele pensou, não, as crianças não têm que sair das suas comunidades, porque isso dificulta o acesso. Ele criou uma escola flutuante que virou referência mundial, ganhando muitos prêmios. Outro arquiteto muito interessante é o Francisqueira, de Burkina Faso, que ele usa somente materiais locais. Também pensando em construção de escolas, ele usa o tijolo, tentando equilibrar o clima, né, com a construção e não trazer, né, grandes blocos de cimentos ou construções que seriam normais para países frios. Coisa que acontece no Brasil, né? A gente tem muitas construções que não são adaptáveis ao nosso clima. Então, são arquitetos que estão trazendo e estão combatendo, né, essa própria colonização cultural ou intelectual através da arquitetura. Esse é um capítulo que traz esse tema. São 1.500 palavras no nosso dicionário do português brasileiro de influência africana. E são 300 palavras que a gente usa no dia a dia. Mas a influência das línguas africanas vai muito além, né? A diversidade linguística africana, que são 2.000 línguas aproximadamente no continente, mais 8.000 dialetos, e daí tem toda essa diferença entre línguas e dialetos que não pode cair no estereótipo de que na África se falam dialetos, se falam línguas. A gente tem a influência no léxico, a gente tem influência na maneira de falar, no sotaque, na maneira de... Então, vou dar alguns exemplos. Quando a gente fala na linguagem popular, as meninas, os meninos, essa coisa de cortar o S do final, é uma estrutura gramatical herdada, porque não existe esse plural nas línguas que influenciaram, que são responsáveis por essa formação. Então, assim, são muitos exemplos, desde palavras usadas na culinária, desde palavras usadas na nossa cultura, na música, nas religiões, mas são exemplos também estruturais de como a gente fala, de como a gente pronuncia. Tem uma que acontece quase no Brasil inteiro, eu falo falar, quase nunca falo falar, né, colocar o R no final. Essa supressão também é de influência africana. Então, assim, está muito, quando eu falei que, né, não é necessariamente uma coisa tátil, mas que está muito mais presente do que a gente imagina no Brasil, é isso, porque são palavras que a gente usa no dia a dia, são meios de se comunicar que a gente usa no dia a dia, e é comida, é música, é a sonoridade. Então, tudo isso faz com quanto a gente deveria se sentir mais africano e o quanto a gente deveria honrar mais, né, essa ascendência e pensar mais nela enquanto formadora da sociedade no Brasil. Além de ter o título de canção Swahili mais conhecida pelo mundo, Malaika também está na disputa das mais importantes criações da música africana. Porém, a autoria da badalada música permanece misteriosa. Na Tanzânia, acredita-se que a melodia foi escrita por Adan Salim, em 1946, enquanto trabalhava em Nairobi, no Quênia. Makeba nunca reclamou a autoria da música e sempre antes de cantar anunciava: "Aqui vai uma música da Tanzânia". No entanto, foi o queniano Fadhili Williams o primeiro a gravá-la, com a banda Jambo Boys, em 1960. Fato que causa uma ferrenha disputa pela autoria entre os dois países. Tanzaniana, queniana, tem até lenda que diz ter sido um cubano seu compositor. A música, talvez, nunca tenha nascido para ser de uma pessoa só. Essa música chama Malaika Nakupenda Malaika e a gente trouxe ela para o capítulo de línguas. A gente colocou a música na versão Swahili e a tradução na versão portuguesa. Por que a gente trouxe? Para apresentar o Swahili. O Swahili é a língua mais falada do continente africano, é falada em cerca de 16 países, e o Swahili original é da Tanzânia. É uma música nacional, mas, né, é uma música nacional tanto na Tanzânia quanto no Quênia, tem essa disputa de quem escreveu, mas virou uma música que representa o continente, porque ela é muito forte, tem essa questão dos 16 países entenderem a sua letra, 16 dos 54 países. Ela é um exemplo também de como a gente está procurando trabalhar as questões no livro. Então, a gente tem no capítulo de língua 2 matérias, uma
é bem didática, onde vai falar, né, quais são as heranças no Brasil, vai falar a interferência no vocabulário, interferência na morfologia, interferência na sintaxe, interferência na fonologia, na pronúncia. Então traz o lado mais didático. Já o outro capítulo é esse da Malarca, que é mais lúdico. Então traz uma música, tem a sugestão das atividades onde escutar essa música, tem um vídeo com crianças cantando que a gente gravou. Então é trabalhar os dois lados, né, para poder aplicar tanto exercícios mais leves quanto exercícios mais complexos. São 4 capítulos, eles estão indo para 1.800 escolas, em 240 cidades de São Paulo, e a gente queria dinamizar o uso dessas publicações. Então, a gente tinha escrito um livro digital voltado para professores, que era um livro paradidático. Então, tinha um capítulo e sugestões de exercícios. O que a gente percebeu? Que isso acabava restringindo o livro ao professor, né? Quando o aluno também precisa muito desse conteúdo. Um livro, uma coleção, fica na biblioteca. Se a gente separasse essa coleção, a gente tem 4 livros para ser retirados, né, em vez de um só. Então a ideia é essa, a gente pensar como dinamizar. A gente criou 3 capítulos que são voltados para público geral, aluno, professor, funcionários, qualquer um, a linguagem também é adaptada. Desde um adolescente, um jovem de 12 anos, 13, que nunca tenha tido contato com o tema, vai entender as matérias, ou então um professor que já aplicou, que tem muita experiência na área, também pode ganhar muito conhecimento. A gente conseguiu isso com o apoio da Fundação Rosa Luxemburgo, é um edital fomentado pelo PROAC, Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, e a distribuição está sendo feita com apoio tanto da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, quanto da Secretaria Estadual de Educação também do Estado de São Paulo. É um apoio essencial para a gente conseguir atingir todo esse público. São 1,4 milhões de estudantes que vão ter acesso a essas publicações em suas bibliotecas. A gente espera continuar esse projeto, continuar tocando, continuar e tentando atingir cada vez mais estudantes. A gente continua também com os nossos projetos de formação de professores, para tentar a aplicação mais correta e cada vez mais intensiva desse material. E para o público geral, a publicação está disponível no site Afreaca. O site Afreaca, ele está online há 5 anos, é afreaca.com.br. E ele traz, além, né, da disponibilização dessa publicação, também mais 1.000 conteúdos de publicação, desde conteúdos jornalísticos, reportagens, matérias, ilustrações, vídeos, fotos, tem muita coisa bacana. E fica o convite para conhecer a coleção, fica o convite para visitar o site e contatar a gente para qualquer dúvida. É contato@afreaca.com.br. A gente está super aberto para sempre novas parcerias.